Também porque eu acho que não existe solução. A gente vai avançando. Sim, Mas se a atuação daquela pessoa não te traz nenhum avanço, é porque ela depende do problema. sim. Mas não é o que a gente mais tem no Brasil? A É, pessoa que depende do problema? Aliás, a esquerda toda vive disso, se você for ver. fome, pobreza, Sim, educação mesmo. sim, Porque a educação amplia um acesso a uma coisa que não tem qualidade. o criminoso tem que financiar essa polícia, ele tem que trabalhar e financiar essa polícia que o prendeu. Porque só o trabalhador que financia aqui o Estado, né? O criminoso não. Dá a impressão que quem está fazendo as coisas certo sempre se ferra Sim, legalmente. sim, E quem tá de má fé sempre se dá bem. E você vê isso no posicionamento de alguns políticos. sim. Aquele senhor que primeiro eu achei que era um neurocientista, ou um músico clássico, ou um sacerdote, quando eu vi o nome Pose do Rodo, eu fiquei pensando, o que será que é? Não é Sim, verdade? Ele foi preso. sim. E viu o que aconteceu no Rio depois da prisão dele, né? E aí, assim, aí o Comando Vermelho foi atrás, ele declarou que ele é do Comando Vermelho, e ele não foi preso pelas letras dele. Ele foi preso porque ele só faz show na área do Comando Vermelho, os seguranças dele são do Comando Vermelho, com arma de grosso calibre ilegal. Suspeita-se que esses shows dele e de outros sejam só lavagem de dinheiro Sim. e propaganda do crime organizado. E assim, você vê um setor da política saindo em defesa dele. Sim, eu E vi. não da população que é oprimida pelo crime organizado. O principal problema do Brasil, segundo o brasileiro, é o crime Sim. organizado. Mas aí, você viu a narrativa desses deputados? Ah, porque prenderam ele por racismo. O cara nem negro é. Né? Prenderam ele por. Aí você muda a narrativa. Não é porque é um criminoso, porque é parente de criminoso, porque o pessoal tá armado no show dele. Não, é racismo. Então a gente tem essa questão também da narrativa no Brasil que protege muita gente, né? Então, mas dizer que isso é a cultura de favela ou é a cultura dos negros, não seria racismo e elitismo no grau mais nojento? Sim, sim, Porque a pessoa que mora na favela não é aquilo. sim, sem Pergunta dúvida. para o pessoal na periferia se quer aquele futuro para um filho. Não é isso que as pessoas querem para o próprio filho. E eu vejo, assim, uma empatia muito grande com quem delinque e zero empatia com vítima. Alguém estava me falando esses dias. Essas pessoas acham um problema um delinquente desse ir para cadeia. Mas não, mas as pessoas normais estão pensando o seguinte: esse povo oprime o cidadão comum. Se o Sim. cidadão denuncia um crime, eles queimam gente viva. Estão lá cantando de galo, debochando das pessoas, eles têm mais é que tá na cadeia. Sim. É isso que o cidadão normal quer. Que ninguém que faça parte de uma facção, como ele diz fazer parte, ele declarou judicialmente que ele é parte do Comando Vermelho, na audiência de custódia. Sim. E a gente tem pessoas defendendo. O que acontece? Num determinado setor da mídia, a defesa de bandido é confundida com a defesa de direitos humanos Sim, sistematicamente. sim. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem dúvida. Quem lê a Declaração Universal dos Direitos Humanos sabe muito bem que aquilo não é defesa de bandido. Sim. Existe apenas um ponto de toque, que é aquele em que você não se comporta como bandido porque a outra pessoa é bandido também. É só esse o ponto de toque. Sim. Os direitos que ali são resguardados são os direitos, na maioria das vezes, dos cidadãos de bem. É o problema, acho que fazer um pouquinho de advogado do diabo, porque, por exemplo, é normal vazar na internet vídeos de audiências de bandidos e às vezes de empresário. E aí você vê o juiz com o bandido. Ah, o senhor tá com frio, o senhor quer uma balinha, o senhor quer cafezinho. Aí vê o mesmo juiz com o empresário. Não, o senhor cala a boca, o senhor me chama de outro. Então não tem direitos humanos para quem trabalha nesse país e só tem direitos humanos pro bandido. Ele tem direitos humanos o tempo todo, né? Até fazendo um pouco de advogado do diabo, eu vejo assim, a direita não tem muita representatividade no Brasil, principalmente na mídia, não tem. Então tem coisas aqui que a direita sabe, sempre tá falando, e ela é calada. Ah, é terraplanista, é teoria da conspiração. Por exemplo, o Foro de São Paulo. Todo mundo sabia
da existência do Foro de São Paulo. E a mídia, por exemplo, sempre negou. Não, a mídia fala do Foro de São Paulo desde a criação, eu coloco em todas as minhas matérias, fez cobertura, pode procurar. Veja a fundação do Foro de São Paulo. Sim. O que acontece também é o seguinte: muitas das pessoas que hoje habitam o espectro político se construíram dizendo que a mídia não estava falando de coisas que estava falando. Então, mas aí que tá. Você tem notícia... Sempre falou e sempre deu pau e falou que era para transformar em ditadores, sempre. É que assim, tem notícia... Hoje você tem espaço para tudo por causa da internet. Então, várias notícias são escritas. Então, elas estão todas sendo escritas, mas quais que são expostas? Então, tem muita notícia que ela é registrada, Sim. mas ela não aparece lá no Twitter, por exemplo. Né? Então, isso acontece bastante. Inclusive, você vê influenciadores, inclusive jornalistas, negando o Foro de São Paulo. Aí depois, quando se abriu... Não, mas essa matéria foi na fundação. Mandou um mundo de repórter para lá cobrir que estava sendo fundado. E eram matérias críticas, porque só tinha ditador. Então, mas se você procurar, por exemplo, no Twitter, você vai ver muita gente, como falei, influenciadores, famosos, inclusive jornalista, inclusive... Sim, negando porque não conhecia o tema. Jornalista, inclusive, que já teve no Roda Viva. Negando a existência do Foro de São Paulo. Mas a questão é, essas pessoas, que é isso que eu falo da biografia, cada um tem que falar do que entende. Claro. Hoje tem muita gente falando de política sem entender de política, sem ter estudado política, sem ter trabalhado naquilo. Então, assim, o cara, porque é jornalista, começa a dar opinião sobre uma série de coisas. Entende? Eu não posso dar uma opinião sobre engenharia porque eu trabalhei na CCR 2 anos, você compreende? Entendi. E você tem isso na política. Então, assim, apareceu gente que, porque era alinhada com o PT, começou a falar que o Foro de São Paulo não existia. Sim. Por quê? Porque às vezes... E depois se torna óbvio. Não, todo mundo sabia que existia, né? Não, sabia porque estava. A Veja fez a cobertura. Claro. Mas é uma pessoa que é tão desatualizada da política que sequer leu a cobertura política. E nós temos vários que fazem isso. Vários. Mas aí não justifica, por exemplo, a crítica do povo? Porque se essa pessoa ela é tão desatualizada dessa forma, por que ela foi convidada, por exemplo, pro Roda Viva? Eu não entendo. Você entendeu? Eu não entendo. Então, é igual no caso, por exemplo... Mas é porque também o povo confia muito nesses tipos que são barulhentos. Nos famosos, né? Se confunde. Eu falo que se confunde a pessoa estar no alto com ter grandeza. Exatamente. Né? Dá muito buzz. Eu sou contra o jornalismo agir assim. E você sabe que em 2015 eu sofri uma perseguição por causa disso, porque começaram a surgir aqueles lobbies de arma. Sim. E eles queriam ser entrevistados como especialistas em segurança pública, que não são. Sim. E aí eu falava, não, especialista em segurança pública, qual é o seu trabalho na área de segurança pública, o resultado que você entregou? A pessoa sequer tinha trabalhado na área, porque estudava sobre arma e armamento, e estatística de arma e armamento, se dizia especialista em segurança pública. Mas o estudioso, você também não acha que é um especialista? Por mais que ele não tenha Ele não é trabalhado especialista como em policial. segurança pública. Ele é um estudioso de estatística de arma, que é diferente. Ele não pode falar sobre segurança pública. Ele não tem experiência naquela área. Ele pode falar, olha, essa estatística combinada com essa, não sei o quê. Sendo que é diferente o cara que estuda as estatísticas dos outros e o que tem a produção intelectual própria. Certo. Certo? Então, assim, mesmo como estudioso, eu preferiria quem tem produção intelectual própria. Não quem fica autodidata comparando estatística, que eu não tenho nem como avaliar se aquela comparação está sendo feita de forma correta. É que aqui talvez no Brasil fique injusto, porque todo mundo que financia, praticamente todo mundo que financia a produção intelectual própria na área de armas, ele é contra. Então o cara que é a favor, ele não tem financiamento. Mas né? aí então, o que eu prefiro? Pegar quem tem prática. Sim, justo. Quem tá na segurança pública. Entendi. Também porque eu não vou falar... O meu compromisso não é com o ego do fulano que tá doído, ou com uma força política que fala que é minoritária. E a grande questão é, a gente tem a figura do político coitadinho. Ai, porque não me deixaram fazer isso? Ai, porque não sei o quê. E eu repito uma pergunta que uma vez eu fiz numa situação de crise, quando eu estava lá em Angola, fiz para um general. Esse caminhão aqui tá cheio de quê? É soldado ou bailarina? Que é a pergunta que eu faço. Não, mas ele quis fazer, não deixaram. Ok, é soldado ou bailarina?
É uma bailarininha de 5 anos que ficou com medo de entrar no palco? Ou é um soldado? Não, gente adulta arruma solução, não desculpa. Sim. E a gente tem isso aqui no debate público. A pessoa que foge da própria responsabilidade... Principalmente na área de segurança pública, que você tá lotado Sim. de gente de segurança pública e os caras não aprovam projeto. Exatamente. Assim, verdade. E aí fica falando, não, porque não sei quem não deixou, porque não sei quem não deixou. Amor, isso aí não é pra deixar. Poder não se dá, se toma. Mas isso aqui, não querendo acusar ninguém, mas conheço, inclusive, gente até da igreja, né, que faz isso. Se o cara resolver o problema, ele perde o outdoor dele. Ele não pode resolver o problema. O problema tem que existir. Isso tem muito também na segurança pública. Enquanto eu tiver problema para eu poder fazer vídeo e reclamar, eu ganho voto. Se eu resolver o problema, eu não ganho mais voto. Entende? Sim. E as pessoas confiam nisso. Sim. Isso é a manipulação do ressentimento. A pessoa... Porque assim, pode ser que não dê a solução de cara. Também porque eu acho que não existe solução. A gente vai avançando. Sim. Mas se a atuação daquela pessoa não te traz nenhum avanço, é porque ela depende do problema. Sim. Mas não é o que a gente mais tem no Brasil? É. A pessoa que depende do problema? Aliás, a esquerda toda vive disso, se você for ver. Fome, pobreza, Sim. educação mesmo. Sim. Porque a educação amplia um acesso a uma coisa que não tem qualidade. Sim, concordo. E o cara se ilude. Quanta gente que a gente tem hoje em dia, depois do ProUni, que tem formação universitária. Nossa, isso eu já expliquei E várias que a vezes. formação... E assim, olha, me corta o coração, porque quantas famílias eu vi comemorando. É a primeira pessoa que vai para a universidade. Eu estava vendo a estatística do tanto de analfabetos funcionais formados em universidade. Eu tenho vários colegas, professores, né? 15 anos lecionando para a universidade. Tenho vários colegas de outras universidades que eles tiveram alunos analfabetos. O aluno não sabia escrever, não sabia ler minimamente bem. Então isso tá comum, né? Vem baixo. Como o nível da educação básica, ela diminuiu muito. As pessoas hoje saem do primeiro e segundo grau analfabetas. Aí se criou uma reserva de mercado absurda, que é o FIES e ProUni. E graças a essa reserva de mercado, se abriu universidade para vender diploma em todo lado. As universidades boas tiveram que se adaptar. Então reduziram o custo, diminuíram o número de aulas, a aula diminuiu de praticamente todas as universidades. Ah, é? É. O meu curso que eu fiz de engenharia mais de 2 décadas atrás, ele não existe mais. Ele não chega nem perto do curso que é o que eu fiz. O meu tinha, acho que quase 5.600 horas, quase 6.000 horas. Hoje, praticamente todas as engenharias têm 3.600 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC. Não é mais aquele integral que ficava lá... Não, eu estudei na ECA, que é na frente da Poli. Eu estudei na Poli. Então, ficava o dia inteiro lá, a gente ia rir dos engenheiros, que a gente tinha tarde livre. Aliás, quando eu fui Era o dia inteiro. Quando eu fui fazer prova de proficiência para o mestrado, é na letras. Né? Quando você sai da Politécnica e vai para letras, é um impacto cultural muito grande. Quem tá acostumado com Politécnica e entrar na letras, é um impacto muito grande. Curtiu o vídeo e quer ver mais análises como essa? Então, corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives, de segunda a sexta. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.